E a gente começa o quadro de hoje mostrando para vocês uma fofura, que é o cãozinho Clark, que tem como tutor a nossa produtora Marcele Machado. Olha só que charmoso, com o pelo bem escovado. O Clark é da raça Shih Tzu e tem 5 anos. Inclusive, o dia do aniversário não passou em branco. Olha, já estamos aqui nos bastidores admirando essa fofura. Vejam aí que teve até bolo de aniversário com direito a parabéns e a velhinhas. Um dos passatempos favoritos do Clark é ficar bem acomodado entre as bonecas. Olha lá como ele fica todo acomodado, danadinho esse Clark. Será que ele pensa que são as namoradas deles, hein, coxinha? Ali, ó, todo envolvido e abraçado pelas bonecas. Olha aí o bolo. Então, parabéns para nossa colega Marcele Machado, cuidando bem dessa fofura. Doutor Alexandre Góes já está aqui com a gente também, achando uma graça. Uma fofura, né? Bom demais começar o dia assim, vendo essa gracinha. E olha, seguindo com o quadro É o Bicho, a gente fala agora sobre a criação de animais silvestres. O detalhe é que criar esse tipo de animal requer cuidados e, claro, também é preciso ter a devida autorização. O Peloco, este papagaio bonitinho, é criado pelo Eduardo. O biólogo tem autorização para cuidar do animal silvestre e está atento aos cuidados, que são bem diferentes dos de um animal doméstico. Ter um animal silvestre é um pouco diferente de ter um gato ou de ter um cachorro. Ele requer algum cuidado especial. No caso do papagaio, ele precisa se alimentar de uma ração especial. Muita gente acha que tem que dar girassol, essas coisas não pode, é um pouco perigoso. Ele pode ter algumas doenças. Então, no caso, tem que ter muito cuidado, é ração especial, tem que dar muita fruta para ele, mas tem certas frutas que ele não pode comer, né? Também tem que ter acompanhamento veterinário. Ele vai a cada 6 meses, a cada ano no veterinário, faz um exame de sangue, um exame bioquímico para ver se está tudo bem. E, né, um papagaio é um animal que vive 60 anos, então, né, ele dura muito tempo, ele vive muito tempo. Os animais silvestres são justamente aqueles que estão presentes na natureza e que não têm o costume de ter contato com os seres humanos. Ainda assim, a presença deles nas residências não é de agora e tem se tornado cada vez mais comum. Isso até permitido, desde que o tutor siga à risca a lei ambiental. De acordo com as normas do IBAMA, né, só adquirido em criadouros comerciais legalizados, né? Então, criadouros que têm toda a procedência, né, do registro dessas aves e da manutenção dessas aves da forma adequada. Então, esses animais eles são comercializados de forma legal, né, com nota fiscal e marcação também, ou por microchip ou por anilha. A forma de adoção dos bichos interfere nos cuidados diários, da alimentação ao local onde vivem. Tudo tem que ser feito com cautela. Se tratando de animais exóticos, animais silvestres, a alimentação, além da ração que é fornecida também, existem outros alimentos que podem ser acrescentados ali à dieta do animal. Então, na alimentação é o ponto-chave, né, para você poder criar um animal silvestre de uma maneira adequada. A fiscalização dos animais é feita por órgãos como a ADEMA. A administração ambiental atua com apreensões, mas também direciona para a regulamentação dos bichos que não são ameaçados de extinção. A Administração Estadual do Meio Ambiente disponibiliza, através do seu site, toda uma situação de requerimento para que as pessoas que pretendam usar-se do direito de criar esses animais silvestres tenham a sua devida autorização para que isso possa estar dentro do plano legal. E agora me diz uma coisa, você sabia que os cachorrinhos e gatinhos roncam? Isso mesmo, assim como os humanos, os cães podem roncar durante o sono e podem até roncar tão alto ao ponto de acordar os seus donos. É o caso da cadelinha Mila, da raça Shih Tzu, da nossa telespectadora Maria Júlia, do município da Barra dos Coqueiros. Vamos acompanhar o sono profundo e fiquem atentos ao ronco da fofinha Mila. O
sono bom, ô sono profundo, gente. Que coisa linda. Eu só fico imaginando como os tutores da Mila conseguem dormir com esse ronco todo. Imagina, Mila, toma jeito, ronca um pouquinho mais baixo. E agora vamos falar sobre depressão. Agora, assunto sério. Depressão, uma doença psiquiátrica muito comum em pessoas, mas você sabia que o problema também pode se manifestar nos cachorrinhos e gatinhos? A depressão em animais pode ser desencadeada dos diversos fatores. Acompanhe na reportagem do Vinícius Mecenas. Quem os vê assim nem imagina. Mas assim como os humanos, os animais de estimação são sensíveis e têm emoções, ou seja, também estão dispostos a desenvolver problemas psicológicos. Por isso é importante ficar atento aos cuidados desses bichinhos para preservar a saúde física e mental. Os pets também acabam tendo condições de estresse, né, provocado pelo ambiente ou por alguma característica que o ser humano impõe a eles, entendeu? Tipo restrição de espaço e passeios e contato, né, a socialização do animal. Isso acaba causando estresse. Um dos problemas é a depressão. Mas de acordo com essa psicóloga especialista em terapia cognitiva comportamental, a relação homem e animal acaba sendo benéfica. A depressão é um transtorno de humor que traz prejuízos cognitivos, físicos e emocionais. E o que tem a ver a depressão com a relação homem-animal? Tem muito a ver. Várias pesquisas já demonstraram que essa interação entre o homem e o animal é altamente benéfica para ambos. A morte de uma pessoa, inclusão de um novo membro na família, eventos traumáticos, esses sentimentos de intimidação podem causar sérios riscos à saúde do animal, mas é possível identificar a partir de alguns sinais. O medo, né, o animal fica insociável, fica agressivo, late muito, isso às vezes em condomínio causa problema, perda de apetite, queda de pelo porque o animal começa a se automutilar. Essas são as características do sintoma de depressão em animais. Segundo o psicólogo, existem algumas formas de combater a depressão. Alguns tutores se mobilizam para realizar um encontro de animais, uma forma de socializar. Mas é importante levar o pet para um profissional adequado e tornar o ambiente mais atrativo para o animal. Hoje em dia tem centros, né? Tem clínicas que tem um espaço para o animal brincar, se movimentar, e também tem um encontro de raças. Às vezes tem um encontro de raça Shih Tzu ou da Spitz alemão, ou mesmo de labradores, golden. Isso faz com que o animal socialize. Os passeios são muito bons, faz com que também o ser humano socialize e acaba com esse estresse do animal, principalmente o animal de apartamento. Durante o período da pandemia, o número da adoção de pets aumentou. E isso se explica por conta da carência de muitas pessoas ter alguém ao lado. E por vezes optam por adotar um bichinho de estimação. Emília é essa cadelinha sem raça definida. Ela tem apenas 8 meses. Mas foi apenas com 15 dias de vida que o seu maior problema sentimental, o medo, acabou ficando de lado. Porque ela foi adotada e ganhou uma nova família. Ana conta que já era um desejo antigo dela e da filha Mariana. Um sonho que se tornou realidade durante a pandemia. Na verdade, é um amor incondicional que eles nos proporcionam. E para mim, para minha filha, foi uma descoberta dessa convivência tão boa e tão terapêutica com os animais, principalmente nessa época da pandemia, em que nós ficamos distante dos nossos parentes, que são de outro estado. E aí, com Mimosa, nossa gata, e Emília, a gente teve mais 2 integrantes na nossa família que trouxeram um pouco mais de alegria. Quem tem bichinho de estimação sempre garante que eles trazem mais alegria para o lar. São muitas as curiosidades e cuidados que as famílias devem ter com eles durante o verão. Por causa das altas temperaturas, esses cuidados devem ser reforçados em relação à alimentação, à hidratação. A recomendação também vale para animais de estimação. Hoje estamos recebendo ao vivo o médico veterinário, o Dr. Alexandro Góes, que já está aqui no nosso estúdio. Chegou cedinho, madrugou junto com a equipe do Balanço Geral Amanhã. Seja bem-vindo à TV Atalaia. Bom dia, tudo bom, Tamires? Bom dia.
Tudo bem. Tudo jóia. Ele estava aqui nos bastidores, inclusive, elogiando o quadro É o Bicho, né? Essa nova iniciativa da equipe do programa. E para falar agora sobre o verão, né? Período de férias, verão, alta estação. E quais são os principais cuidados que as famílias devem ter com os bichinhos de estimação? Os cuidados com os animais de estimação a gente deve ter o ano inteiro. Agora, claro, no verão, devido ao aumento da temperatura, a gente deve ter mais cuidado com as raças, por exemplo, as raças braquicefálicas, que é aquela raça que tem um crânio, o focinho mais curto, para falar com a linguagem mais popular. Então, esses animais ele têm uma certa dificuldade em trocar calor, então você deve evitar os horários de sol muito forte, as caminhadas devem ser os horários ou de manhã cedo ou no final da tarde. Nós vamos ter cuidado também com os parasitas, tanto os externos como os internos. Então, nessa época do verão, há um aumento muito grande de carrapatos, então a gente tem que ter cuidado com o uso de repelentes ou também as coleiras, as pipetas de proteção. Então o calor estimula o surgimento de carrapatos? Na verdade, os carrapatos, eles com calor e umidade, a reprodução, eles têm uma proliferação maior, consequentemente uma contaminação maior dos pets. Então a gente deve ter, como a gente mora na região tropical, isso é comum quase que o ano todo, mas no verão a gente tem a ter um aumento no número de carrapatos, então tem que ter cuidado também com isso. Na verdade, a gente tem que prestar atenção em vários detalhes. Por exemplo, não é só no verão, cavidade oral, os dentes, né? A gente tem que orientar os tutores sempre a escovar os dentes dos animais com certa regularidade. De preferência, diariamente. Geralmente eles não gostam, né? Os bichinhos se sentem incomodados, eles não né? gostam, Tem técnica. Exatamente. E hoje a gente tem uma incidência muito alta de doenças periodontais e, por incrível que pareça, essas doenças elas causam problemas sistêmicos muito graves, como abscessos hepáticos, insuficiência renal, problemas até no cérebro, porque essas bactérias da cavidade oral, elas são muito patogênicas, elas conseguem cair na corrente sanguínea do animal e, consequentemente, gerando lesão em várias partes do corpo. Outra coisa que a gente tem que se preocupar com a hidratação no verão, né? A gente deve fornecer água de qualidade à vontade para esse pet, porque ele vai precisar. Claro que a gente tem que oferecer água o ano todo, mas no verão tem que caprichar mais, né? E essa frequência de trocar, por exemplo, a água da vasilhinha ali do bichinho, como é que tem que ser? Na verdade, a frequência ela é variada. O importante é que você tenha a vasilhinha limpa, uma vasilha de boa qualidade, de preferência vasilhas que tenham menos porosidade, porque existem vários tipos de bebedouros no mercado. Então a gente deve procurar comprar um bebedouro que seja bastante asséptico, que ele tenha capacidade de uma limpeza boa, para que evite o acúmulo de bactérias, porque você bota água, né? Água é o meio de cultura, então se você não tiver esse comedor e esse bebedouro limpo, você além de alimentar, você também está alimentando bactérias e podendo levar problemas, bactérias, fungos, e pode levar problemas também para o seu pet. Então manter o comedor e o bebedouro limpo e oferecer água várias vezes ao dia. O importante é que ela esteja limpa, ok? E o bebedouro é fundamental. Fundamental. Em relação ao estresse, tem momentos em que os bichinhos de estimação ficam estressados com calor, às vezes também com barulho, por exemplo, com fogos, né? E aí, como agir nesse período de férias que dá aí a uma maior movimentação, período de festas, os animaizinhos podem estranhar todo esse movimento que acontece. Como evitar esse estresse? Na verdade, o uso dos fogos de artifício para os cães, ele é muito desagradável. Então, existem algumas técnicas que são utilizadas para a gente evitar e também algumas orientações, por exemplo, você com ele, junto com ele, quando tiver algum tipo, mimetizar algumas situações de barulho para que ele se acostume, para que ele se adapte e quando tiver esses fogos, ele não sofra tanto. O estresse ele pode ser minimizado com brincadeiras, passeios, atenção. Os pets, eles necessitam de muita atenção nossa, então o estresse é causado muito por essa falta de atenção. Solidão, se sentir sozinho, né? Os bichinhos também se sentem então, sós, né? Você oferecer para ele liberdade, brincadeira, conhecer novos amiguinhos, frequentar passeios, interagir com outros animais de outras espécies da mesma espécie, isso também
ajuda muito a mitigar o estresse nos pets. Agora, o senhor falou sobre justamente essa necessidade que o bichinho tem de passear, de interagir nesse período de alta estação. Por exemplo, passear com o cachorrinho em sol forte, em horários de pico, prejudica as patinhas? Sim, caminhar nos horários de pico é desaconselhado. É importante você salientar que deve se passear ou no início da manhã ou no final da tarde. E quando for passear, se você puder usar existem no mercado alguns protetores do coxim plantar, né? Os pets têm um coxinho plantar, você tem uns produtos que você passa no coxim plantar e isso faz com que proteja do sol, do asfalto quente, né? Porque isso pode gerar queimaduras e lesões nas patinhas dos nossos queridos amiguinhos, né? Então, o uso de protetor nas patinhas também é importante e evitar os horários desse sol muito forte. Protetor nas patinhas, evitar horários fortes. Existem produtos já hoje no mercado que você passa nas patinhas e ele cria uma película de proteção no coxim plantar e aí minimiza. Claro que se você colocar no asfalto de meio-dia, o produto provavelmente não irá surtir o efeito desejado. Então, a gente usar o bom senso, caminhar e brincar nos horários do sol mais brando e, de preferência, se você puder usar um produto desse, também vai ajudar bastante. Maravilha, tratar bem, encher de muito amor e carinho, né, doutor? A gente quer agradecer a sua participação aqui com a gente no Balanço Geral amanhã, no quadro É o Bicho, trazendo todas essas orientações para as famílias. Obrigado, Tamires. E a gente aproveitar aqui para falar para as pessoas a importância do controle das zoonoses, né? A gente está no verão, no inverno, no outono, mas o controle de zoonose é muito importante. A gente tem algumas doenças aqui no nosso município endêmicas, como a leishmaniose, a dirofilariose, que são doenças transmitidas por vetores, por carrapatos, e essas doenças, algumas não têm cura, transmite para nós humanos, então é muito importante você fazer um check-up veterinário de verão. Procure a clínica de sua confiança, procure o veterinário de sua confiança e faça esse check-up para você tirar dúvidas. E é um prazer estar aqui com vocês e estamos abertos para novas entrevistas e para conversarmos mais sobre tantos assuntos importantes que o mundo pet tem e que a gente precisa realmente esclarecer para a sociedade, levar informação para a sociedade para que elas possam fazer a melhor escolha e ter uma convivência saudável entre pets e humanos, porque afinal de contas é muito importante a gente cuidar da saúde única, que é o meio ambiente, os animais e o homem. Esse tripé tem que andar junto. Bem alinhados, bem né? Alinhado. Muito obrigada. Ótimo dia, viu? Obrigado. Obrigada. Até a próxima.